Assombrado, Malcolmson pegou o atiçador do fogo e dirigiu-se aonde estava Ratazana, disposto a matá-la. Porém, antes que pudesse feri-lo, o animal soltou um guincho que parecia de ódio concentrado, saltou ao chão e, dirigindo-se à corda da sineta, trepou por ela, desaparecendo no buraco do telhado. Instantaneamente, recomeçou o barulho produzido pelos ratos. O cérebro do estudante não estava mais para trabalhos mentais e, como o canto de um galo anunciava a proximidade do dia, foi para a cama dormir. Dormiu tão intensamente que nem sequer o despertou a chegada da senhora Dempster. Só quando a mulher acabou de limpar toda a habitação e preparou o desjejum é que o moço despertou. Estava ainda um tanto cansado pelo trabalho da noite, porém uma taça de chá forte reanimou-o bastante e, apanhando um livro, saiu a dar o seu passeio matinal, levando uns sanduíches para não ter necessidade de voltar a casa para comer. Encontrou um tranquilo atalho entre duas fileiras de olmos a curta distância do povoado e ali passou a maior parte do dia estudando seu Laplace. Ao voltar, entrou para fazer uma visita à senhora Witham e agradecer-lhe sua bondade. Quando a mulher o viu chegar, saiu ao seu encontro e moveu a cabeça dizendo: "O senhor trabalhou demais. Está mais pálido que de costume. Trabalho demasiado e pouco dormir não é bom para ninguém. Mas conte-me, como passou a noite? Suponho que bem, não é? Não imagina a alegria que tive quando esta manhã a senhora Dempster me disse que o senhor estava bom." "Passei uma boa noite. As coisas não me aborreceram muito, só as ratazanas. Por certo que a casa está infestada. Uma delas, um velho demônio, sentou-se na minha própria poltrona junto do fogo e não quis fugir até que a ameaçasse com um dos ferros da lareira. Então escapou pela corda da sineta e escondeu-se em algum lugar do teto ou da parede." "Virgem Santa!" exclamou a estalajadeira. "Um velho diabo e sentado junto do fogo numa poltrona? Tome muito cuidado, moço, tome cuidado. Falando em brincadeira, se dizem a miúdo grandes verdades." "Que insinua a senhora? Dou-lhe minha palavra que não a entendo." "Um velho diabo? Talvez o velho diabo o senhor não se ria. Vocês, moços, zombam frequentemente das coisas que fazem estremecer os velhos. Não importa, oxalá possa rir sempre. Isso é o que lhe desejo." E a boa mulher sorriu com simpatia, aplacados de momento seus temores. Aquela noite, o tumulto das ratazanas começou mais cedo. Em realidade, principiou antes que ele chegasse à casa e só cessou enquanto sua presença foi uma surpresa para elas. Depois de cear, sentou-se junto do fogo, esteve um pouco fumando e, quando acabou de limpar a mesa, começou a trabalhar como antes. Aquela noite, os roedores molestaram-no muito mais que a anterior. Era insuportável o estrondo que provocavam com suas unhas e dentes. Eram cada vez mais atrevidos, assomando a entrada de seus buracos e todas as frestas do teto e do assoalho, que pareciam cobertos de luzinhas vermelhas. De quando em quando, os mais atrevidos faziam sortidas ao solo e às molduras do entalhe. Se o molestavam demasiado, Malcolmson lançava algum grito para espantá-los, fazendo que regressassem como centelhas às suas guaridas. E assim foi transcorrendo a noite. E Malcolmson, apesar do barulho, aprofundou-se cada vez mais em seu trabalho. De súbito se interrompeu, como na vez anterior, inquieto pelo súbito silêncio. Não se ouvia nenhum só atrito de unhas, nenhum ranger de dentes, nem tampouco nenhum guincho. A quietude era sepulcral. Recordou o estranho acontecimento da outra noite
e instintivamente dirigiu o olhar à poltrona colocada perto da lareira. E a mesma estranha sensação o assaltou. Ali, no enorme assento de roble, se achava a gigantesca ratazana que o olhava fixamente com seus olhos malignos. Instintivamente agarrou o que tinha mais perto, um livro de logaritmos, e lhe o atirou. O livro foi mal dirigido e a ratazana, vendo-se ameaçada de perto, escapou pela corda da sineta. Coisa estranha, como a noite precedente, a partida da ratazana foi seguida pelo início do tumulto. Nessa ocasião, como na outra, Malcolm não pôde ver por onde desaparecia o animalejo, pois o verde quebra-luz de sua lâmpada deixava em trevas a parte superior da sala. Consultando seu relógio, o moço viu que era quase meia-noite e, sem lamentar a distração, levantou-se para endireitar o fogo e preparar seu chá. Havia adiantado muito seu trabalho e permitiu-se o luxo de fumar um cigarro, indo sentar-se na poltrona de roble junto da lareira. Enquanto fumava, começou a imaginar que gostaria de saber onde desaparecia a ratazana, pois o jovem tinha certas ideias relacionadas com uma boa ratoeira. O resultado foi que acendeu outro candeeiro e o colocou de maneira que sua luz desse em cheio no lado direito da parede junto à lareira. Depois reuniu todos os livros que tinha a seu redor e colocou-os à mão para atirar contra o animal. Por fim, colheu a ponta da corda e amarrou-a à mesa debaixo da lâmpada. Enquanto a manejava, reparou quão flexível era, sobretudo tendo em conta que era muito grossa e que havia muito tempo que não era utilizada. Com ela poderia enforcar-se um homem, pensou. Quando terminou seus preparativos, olhou satisfeito ao redor e disse: "Parece-me que desta vez saberemos alguma coisa a teu respeito, amiguinha." Reencetou seu trabalho e, a princípio, como antes, sentiu-se perturbado pelos guinchos das ratazanas, mas ao cabo de pouco se perdeu entre as proposições e os problemas. Novamente sua atenção foi atraída pelo que o rodeava. Desta vez, não foi só o silêncio que chamou sua atenção. Houve ligeiro movimento na corda e a lâmpada vacilou. Sem fazer ruído, levantou a cabeça para comprovar se o montão de livros estava à mão e depois dirigiu uma espiada ao longo da corda. Naquele preciso instante, viu como a ratazana se deixava cair sobre a poltrona de roble, sentando-se ali e fitando-o com terrível ferocidade. O estudante levantou um livro com a mão direita e, apontando cuidadosamente, atirou contra o bicho, que com rápido movimento saltou para um lado e esquivou o projétil. Malcolmson tomou o outro volume e um terceiro e os atirou um atrás do outro contra o roedor, porém sem que acertasse uma só vez. Por fim, levantou um tomo para o atirar e apontou com todo cuidado. A ratazana lançou um grito e pareceu aterrada. Isso fez com que Malcolm sentisse mais que nunca enormes desejos de alcançá-la. O livro atravessou o ar, indo chocar contra o corpo do animal, que exalou um estrilo de dor. Depois se voltou para seu inimigo e dirigiu-lhe uma olhadela malévola. Em seguida, saltou sobre o respaldo da poltrona e dali a corda da sineta, pela qual subiu velozmente. Malcolmson não afastava a vista da ratazana e viu-a saltar para um buraco ao pé de um dos quadros que, obscurecidos pela imundície, pendiam da parede. "Amanhã cedo examinarei a residência de minha amiga", disse o estudante enquanto se inclinava para recolher seus livros. "O terceiro quadro da parede. Não o esquecerei." Tomou um dos volumes, comentando seus títulos enquanto os apanhava. Seções cônicas, esse não foi. Nem oscilações coloidais. Nem principia, nem quaterniões. Nem termodinâmica. Agora veremos qual foi o livro que o assustou.
Malcolm apanhou-o. Ao fitá-lo, empalideceu intensamente. Dirigiu inquieto olhar ao seu redor e, estremecendo, murmurou: "A Bíblia que minha mãe me deu. Que coisa mais esquisita!" Sentou-se de novo à sua mesa de trabalho e as ratazanas reiniciaram suas carreiras. Já não o incomodavam. Em parte, sua presença lhe dava uma sensação de companhia. Contudo, já não podia prestar atenção ao seu trabalho e, depois de lutar em vão por atender ao problema que lhe interessava, deixou-o, indo para a cama no momento em que as primeiras luzes da aurora se filtravam pela janela que dava para o nascente. Dormiu um sono profundo, porém inquieto. Sonhou muito e, quando a senhora Dempster o despertou, muito entrada já a manhã, sentia profundo mal-estar, sem que por momentos se desse conta do lugar em que se encontrava. Sua primeira ordem surpreendeu profundamente a mulher. "Senhora Dempster, antes de ir, gostaria que apanhasse a escada de mão e limpasse esses quadros, sobretudo o terceiro a partir da lareira. Quero ver o que são." Malcolm trabalhou em seus livros pelo Passeio dos Olmos até muito tarde, e a alegria do dia anterior voltou a ele à medida que avançava a jornada, com o que seus estudos se adiantaram muito. Acabava de solucionar satisfatoriamente todos os problemas que até então lhe tinham resistido, e num estado de verdadeiro otimismo passou por casa da senhora Witham. No salãozinho o encontrou, em companhia da estalajadeira, um desconhecido que lhe foi apresentado como Dr. Thornhill. A mulher não parecia tranquila, e isto, combinado com uma série de perguntas feitas pelo doutor, fizeram suspeitar a Malcolm que a presença de Thornhill não era mero acidente, pelo que, sem mais rodeios, disse: "Dr. Thornhill, terei grande prazer em responder a todas as perguntas que queira fazer-me, se antes o senhor responder a uma que eu formularei." O doutor pareceu surpreendido, porém sorriu, respondendo em seguida: "Perfeitamente, de que se trata?" "Pediu a senhora Witham que viesse ver-me e aconselhar-me?" Por um momento, o Dr. Thornhill pareceu não saber o que responder, e a estalajadeira corou intensamente. Porém, o forasteiro era homem franco e decidido, e se apressou a dizer: "Sim, mas não desejava que o senhor o soubesse. Suponho que foi minha desastrada pressa que lhe fez suspeitar." Explicou-me que não lhe agradava a ideia de viver o senhor nessa casa e me pediu que o convencesse a deixar de tomar tanto chá e deitar-se mais cedo. Eu também fui estudante e dos de boa vontade. Portanto, creio que posso tomar a liberdade de um professor e, sem que isso seja ofendê-lo, aconselharei como amigo, não como estranho. Com alegre sorriso, Malcolmson estendeu a mão ao médico. "Toque, como dizem na América", exclamou. "Quero agradecer-lhe a amabilidade. E a senhora também, Mr. Witham. Essas bondades merecem uma concessão de minha parte. Prometo-lhe que não tomarei mais chá forte até que vocês me permitam, e que esta noite me deitarei no máximo a 1 hora. Estão satisfeitos?" "Muito!" respondeu o médico. "Agora conte-nos o que notou na velha casa." Malcolmson explicou com todo o detalhe o ocorrido nas últimas noites. De quando em quando foi interrompido pelas exclamações da senhora Witham, até que, por fim, quando relatou o episódio da Bíblia, a estalajadeira traduziu em gemidos suas emoções e não se serenou até que lhe foi administrado um copo de conhaque com água. O Dr. Thornhill escutou com crescente gravidade. Quando terminou a narração e a senhora Witham se tranquilizou, perguntou: "A ratazana sobe sempre pela corda da sineta?" "Sempre." "Suponho que o senhor deve saber já que espécie de corda é essa, não?"
disse o médico ao cabo de breve pausa. Não, que é? Trata-se da mesma que o verdugo utilizava para todas as vítimas do rancor judicial do juiz. Interrompeu o outro gemido da senhora Wickham e houve de novo que tratar-se de fazê-la voltar a si. Consultando seu relógio, Malcolmson comprovou que era hora já de ir cear e encaminhou-se à sua casa antes do completo restabelecimento da senhora Wickham. Esta, quando melhorou, assaltou o doutor com irritadas perguntas acerca do que pensava ao pôr no cérebro do estudante ideias tão terríveis. Bastante coisa há já ali para assustá-lo, terminou ela. Senhora, respondeu o Dr. Thornhill, minha intenção era totalmente diversa. Queria atrair sua atenção para a corda e fixá-la ali. Pode ser que esteja num estado de esgotamento por causa de excessivo estudo, embora jurasse que é o rapaz mais são de cérebro e corpo que eu já vi. Todavia, isso de ratos e do diabo... O doutor moveu a cabeça e prosseguiu. Ter-me-ia prestado a passar uma noite com ele, mas estou certo de que teria tomado como uma ofensa. Pode ser que durante a noite tenha alguma alucinação e, nesse caso, desejo que puxe a corda. Estando só, isso nos servirá de aviso e chegaremos a tempo de ser-lhe úteis. Esta noite me deitarei bastante tarde e manterei o ouvido bem atento. Não se alarme se Benchurch tiver uma surpresa antes de romper o dia. Que quer o senhor dizer, doutor? Ora, quero dizer que não me assombraria se essa noite ouvíssemos tocar o sino da casa do juiz. Quando Malcolmson chegou à casa, já era mais tarde que de costume e a senhora Dempster já tinha ido embora. Não podia ser descuidada e os regulamentos da casa de caridade de Green Hall eram duros.